Você sabia que Deus se esconde no seu irmão? Exatamente. Deus se esconde no outro. Então, Ele quer ser amado no irmão que ele está escondido. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Veja, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Veja, se você alimentar um faminto, foi a mim que você alimentou. Se você der um copo de água para alguém, foi a mim que você deu. Isso mostra o quê? Que Jesus está dentro do meu irmão. Que Jesus está escondido nele. E eu falo escondido porque, veja que a pergunta é: mas quando é que eu te vi nu? Quando é que eu te vi com fome? Eu não te vi. Eu não me lembro de ter te visto. É porque eu estava escondido. Então você preste atenção. Jesus se esconde nos seus irmãos. Mulher, Jesus está escondido no teu marido. Marido, Jesus está escondido na sua mulher. Pais, Jesus está escondido nos seus filhos. Filhos, Jesus está escondido nos seus pais. Jesus está escondido nos seus avós. Jesus está escondido no morador de rua. Jesus está escondido. Então, o jeito que eu trato essas pessoas é o jeito que eu trato Jesus escondido. Tá dando para entender? Se você soubesse que Jesus estava naquele faminto, como que você trataria aquele faminto? Com certeza você daria de comer. Eu estou vendo Jesus em você, então eu vou lhe dar de comer. Mas veja,
Este evangelho narra que Jesus está escondido. Então, toda vez que você se deparar com o seu próximo, lembre-se, Jesus está escondido nele. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 17 a 18. 1 João capítulo 3, 17 a 18. Quem possuir bens deste mundo e vir seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. E veja, você não vê a Deus, né? Mas você não é capaz de amar o seu irmão que você está vendo. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Olha que palavra forte. Quem não ama permanece na morte. Escreve aqui nos comentários. Eu quero amar o Jesus escondido nos meus irmãos. Hoje você vai encontrar vários. Ame a cada um deles. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande este vídeo para mais alguém.